Ele te dá o que você precisa. Amém? Verdade básica, mas que às vezes a gente esquece. Porque um pai, ele não vai dar nada para o seu filho para sua destruição, mas ele só vai dar aquilo ao filho que ele sabe que o filho realmente precisa. Às vezes a gente tem acusado Deus de não ser o Deus da provisão. A gente tem acusado Deus, a gente tem se chateado com Deus, a gente tem desistido de Deus porque eu pedi e Deus não me deu, porque eu queria e Deus não fez. Deus não tem compromisso com o teu querer, Ele tem compromisso com o teu prover. Segunda Reis, abre aí sua Bíblia rapidinho. Segunda Reis, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículo 1. É o tema dessa nossa campanha. Conta a história, muitos já conhecem, sobre uma mulher que vai até um profeta. E uma mulher, segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Olha, hoje teve gente que foi sincero, falou socorro. Então, socorre aí, gente, em nome de Jesus, joga a boia. Segunda de Reis, capítulo 4, versículo 1. Se você está do lado de alguém que tem a Bíblia, você não tem, pega a carona e dá a carona do teu irmão, irmão, na Bíblia aí. Glória a Deus. Então vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, profeta, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Pega essa botijinha aí, ó, que está com você, ó. Diga: uma botija de azeite. Talvez seja tudo que você tem nessa noite. É muito interessante essa passagem, porque essa mulher, ela chega até o profeta. A Bíblia começa explicando o que era essa mulher. Essa mulher, ela era uma das mulheres dos filhos dos profetas. Se você não sabe, Eliseu era um grande profeta, sucessor de Elias, que recebe a unção dobrada de Elias. E Eliseu, ele foi um dos pioneiros de Israel. Ele criou, ele planejou e ele executou. Ele tinha uma escola de profetas. E aqueles profetas que aprendiam de Eliseu, muitos deles eram casados. Aquela mulher que chega até Eliseu, provavelmente foi casado com um dos profetas que seguia Eliseu, que aprendera com ele. Mas o esposo daquela mulher veio a falecer. Aquela mulher agora era viúva. E de acordo com as leis de Moisés, quando uma mulher ficava viúva, ela só poderia se casar novamente com o irmão do seu marido, se tivesse. Aquela mulher viúva, provavelmente seu esposo não tinha irmão, porque ela chega até Eliseu e ela fala: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos, escravos. Também naquela época, quando alguém contraiu uma dívida muito grande, não naquela época, na cultura judaica daquela época, quando alguém contraiu uma dívida muito grande e não conseguia pagar, aquela pessoa que era o credor, cuja qual aquela pessoa devia
tinha aquele valor, tinha o direito, se quisesse, de levar os filhos como escravos, como servos. Então, imagina o estado daquela mulher, imagina a situação daquela mulher. Primeiro, o marido havia falecido, o marido dela havia morrido. Isso significava que ela não tinha mais um provedor, porque naquela cultura o marido era o principal provedor. Era ele que levava a comida para dentro de casa. Então agora ela estava sem o seu provedor, ela era uma viúva. Ela não tinha mais de onde tirar o seu sustento. Pior ainda, seu marido não só morre, como deixa muitas dívidas para a família. E ela não tinha condições nem de sustentar ela mesma e os filhos, quanto mais de pagar as dívidas que eles tinham antes. Agora aquela mulher estava viúva, havia perdido seu esposo, a pessoa com quem ela achou que viveria a vida toda. Seu marido, a quem amava, havia morrido. E sabemos que nenhuma perda é fácil, nenhuma perda é simples. Mas além da perda do seu esposo, agora ela não tinha mais como se sustentar. Agora ela não tinha mais como alimentar a si e a seus filhos. E agora pior ainda, agora ela corria o risco de perder os seus filhos. Mas entenda uma coisa, irmãos, aquela mulher, ela não tinha o risco de perder os seus filhos para o conselho tutelar, como existe hoje, não. O conselho tutelar leva, a criança que é observada que os pais não têm condição de cuidar, leva para o orfanato e alguém pode adotar. Não. Aquela mulher corria o risco de perder os seus filhos. Eles seriam levados como escravos e só Deus sabe o que aconteceria com eles. Ela não só nunca mais veria seus filhos, mas talvez seria para eles um caminho de sofrimento. Então você para pensar como é que estava a cabeça daquela mulher. Como é que estava a cabeça daquela... Quem aqui é mãe? Imagina. Quem aqui é mãe e quem aqui tem dívida? Imagina alguém chegar para você hoje e falar assim, ó: se você não pagar a dívida, eu vou levar o teu filho, a tua filha, como escravo. Vai trabalhar para mim, correndo o risco de ser abusado, espancado, acontecer tudo de ruim que pode acontecer e até morto, porque o Senhor, ele tinha poder sobre a vida do escravo. Imagina. Somado a isso, a miséria que ela estava vivendo e ainda a dor de ter perdido seu esposo. Então aquela mulher, ela corre, ela vai até o profeta. Ela está num momento de desespero total. Ela não tem mais saída. Ela vê que ela não tem mais a quem recorrer. E o que acontece com a gente quando nada mais dá certo? O que acontece com a gente quando tudo está errado, quando as portas se fecham, quando a gente se encontra num beco sem saída, quando não tem mais o que fazer? Para quem a gente corre? Para Deus. Isso é uma falha, porque muitas vezes a gente usa Deus como último recurso, quando Deus não deveria ser o nosso último recurso. Deus deveria ser o nosso primeiro recurso. Às vezes a gente deixa aí acontecendo a coisa, escalonando e piorando, e quando já não tem mais o que fazer, a gente fala: Senhor, me socorre. Aquela mulher, ela corre até o profeta, ela já não tem mais saída, a situação dela estava gravíssima. E lembra de uma outra mulher. Abra aí sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Lembra muito também a situação de uma outra mulher. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6. Fazendo um paralelo aqui com a história de uma outra mulher que também estava vivendo uma situação impossível. Capítulo 4, versículo de número 6. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois
tirar água. Não, perdão, meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Jesus, ele se senta lá no poço de Jacó, mais ou menos ao meio-dia. E, irmãos, em meados de Israel, lá na Palestina, meio-dia, o sol está esturricando, está arrebentando. A sensação térmica é quase 50 graus ao dia, e a noite é gelado, porque é deserto. Ninguém, mulher nenhuma, tinha coragem de apanhar água no poço naquele horário, porque era muito sol, era terrível. Jesus se senta naquele poço e aparece uma mulher. E Jesus começa a travar um diálogo ali com aquela mulher. Depois, se você ler o versículo, aquela mulher, por que ela foi sozinha naquele horário pegar água naquele poço? Porque ela era uma mulher rejeitada por toda a cidade. Por que ela era rejeitada? Jesus começa ali a conversar com ela, e aquela mulher já havia tido vários esposos, vários maridos. Ela já havia tido vários relacionamentos, e nenhum daqueles relacionamentos tinha dado certo. E aquela mulher, ela, para toda a cidade, ela era quase como conhecida como uma prostituta. Ninguém se aproximava dela. E ela ia sozinha pegar água naquele horário, quando todas já tinham pego, para que ela não desse de frente com nenhuma delas, porque ela era rejeitada. Era uma mulher rejeitada, vivendo uma vida marginalizada, uma vida terrível de sofrimento. E então, naquele poço, ela encontra com Jesus. E sabe o que aquela mulher tinha nas mãos? Tudo que aquela mulher tinha nas mãos: uma botija, um cântaro. Segura aí seu tempo de azeite, sua botija. Muitas vezes tudo que você tem na mão é uma botija. Era tudo que aquela mulher tinha. Para terminar, Gênesis capítulo 22. Vamos lá no início, Gênesis 22, 6. Gênesis capítulo 22, versos número 6. Vamos falar sobre Abraão. Gênesis 22, 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo nas suas mãos, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si um cordeiro. É muito bonito, irmão, quando você ouve Abraão dizer isso, mas sabe qual era a situação de Abraão? Abraão era um senhor avançado em idade. Um dia ele recebe uma promessa de Deus que ele seria pai de uma grande nação. Mas sabe o que acontece? A idade avança e Abraão não consegue ser pai. Quando Abraão e Sara, sua esposa, são avançados em idade, então a promessa se cumpre. Aquele filho tão esperado, a promessa de Deus vem, Isaque. Só que depois que o garoto é desmamado, cresce, está moço, aquele menino era a alegria da vida de Abraão. Aquele menino era a promessa de Deus cumprida na vida de Abraão. E sabe o que acontece? Deus, ele vira para Abraão e fala: sabe, seu filho Isaque, seu amor, sua alegria, seu único filho, eu quero que você entregue ele para mim, Abraão. Você vai sacrificar o seu filho para mim. E sabe o que Abraão responde para Deus?
Amém. A Bíblia diz que ele pega o moço, seu filho Isaque. Isaque seria o sacrifício, e ele mesmo carrega a lenha onde ele seria sacrificado. Quando eles estão subindo perto do morro, irmãos, eu imagino o coração de Abraão. Quando Isaque vira para o pai e fala: pai, eu estou carregando aqui a lenha, eu estou vendo aqui o fogo, e onde é que está o sacrifício? Imagina o coração do pai. Situação impossível. O que Abraão poderia fazer ali? Situação impossível. Abraão não tinha o que fazer. Abraão não tinha para onde correr. Ele estava obedecendo a Deus. E entenda uma coisa, meus amados, nem sempre obedecer a Deus vai te colocar numa posição confortável. Muito pelo contrário, na maioria das vezes, para obedecer à vontade de Deus, você vai ter que abrir mão. E acima de tudo, você vai ter que confiar. Confiar em quê? Em tudo que você tem na sua mão. O que você tem na tua mão aí? Cadê a botija? Talvez seja só uma botija. No final dessa palavra você vai entender o que significa essa botijinha na tua mão. Mas quando Abraão não tinha mais o que fazer, quando Abraão não tinha o que falar, quando Abraão não tinha mais saída, sabe o que ele fez? O Senhor proverá para si o cordeiro, ele disse. Jeová Jireh, Deus da provisão. O Senhor vai prover. Tudo que restava para Abraão era confiar em Deus. Tudo que restava. Não havia mais o que ser feito. Não tinha mais para onde ir. Tudo que restava para Abraão era confiar em Deus. Agora eu quero que você pegue a mão do irmão que está do teu lado, segura bem forte na mão dele. Só de um, ó. Escolhe uma pessoa só, segura forte na mão, olha para ele e pergunta: você confia? Quando a única opção que você tem é confiar. Talvez você não esteja passando por uma situação como a esposa do profeta, como a viúva do profeta. Ela estava passando por uma situação de miséria, falta de recurso, uma situação de perda, uma situação de perigo iminente. Ela perdeu o marido e agora ela corre o risco de perder os filhos. Ela ia perder tudo. Talvez a tua situação pode não ser como a samaritana do poço, onde Jesus ele vê que aquela mulher, ela estava procurando o alento, a alegria da vida dela em uma outra pessoa. Ela estava procurando nos relacionamentos. Ela estava procurando em relacionamentos a solução para a vida dela. Entenda uma coisa, irmão, nenhuma outra pessoa nesse mundo vai conseguir fazer por você o que Jesus pode fazer. Talvez você ainda não encontrou o que você está procurando. Para de procurar e deixa chegar até você. Talvez você não está na situação de Abraão. De repente Deus não te pediu aquilo que você mais ama. De repente você não está sendo provado, ou está. Mas sabe o que tem em comum esses três personagens? Abraão foi até o fim e Deus o abençoou. Ele não precisou sacrificar Isaque, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de Abraão. Ele se tornou o pai da fé. Aquela mulher samaritana, se você continuar lendo, de considerada prostituta, marginalizada, que não podia nem pegar água junto com as outras mulheres da cidade, depois que Jesus se revelou a ela e ela confiou em Jesus, ela se tornou uma missionária. Foi ela que foi a toda a sua cidade falando: olha, vejam esse homem, ele falou tudo sobre mim, ele é o Messias. E toda aquela cidade foi tomada pelo Evangelho. E a viúva do profeta? Vamos voltar lá? 2 Reis 4, no versículo 2, quando ela conta todo o seu problema para Eliseu, quando ela conta a sua tragédia,
tragédia, quando ela conta a sua catástrofe. Porque, irmãos, a gente lê uma história dessa, mas não é impossível que venha sobre a nossa vida situações complicadas como essa, não. Às vezes está tudo muito bem, de repente vem aquele golpe, né? Vem aquele soco, aquilo que a gente achou que nunca ia acontecer com a gente. Aquela mulher conta para o profeta tudo o que está acontecendo. O profeta, irmão, se você lê aqui o versículo 2, ele até fica meio desnorteado. Eu imagino Eliseu colocando a mão na cabeça, ouvindo a história daquela mulher e falando: mulher, o que eu vou fazer por você? A pergunta que Eliseu faz é essa: quem é eu de fazer? Ele não estava desdenhando dela, ele estava ouvindo a história, ele estava ouvindo tudo que tinha acontecido. Ele falou: o que eu vou fazer com você, mulher? E aí, movido pelo Espírito Santo, ele pergunta para ela: o que você tem em casa? O que você tem aqui nessa noite, meu irmão? O que você tem nessa noite que pode ser usado por Deus para mudar toda a situação? Aquela mulher de início, ela, como muitos de nós, não encontra solução, porque ela diz assim: a tua serva não tem nada em casa. A tua serva não tem nada em casa. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: o que Deus pode nessa noite usar em você para mudar a situação? Mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha notado, a solução já está em você. Aquela mulher olha e fala: eu não tenho nada em casa. De repente você está aqui nessa hora dizendo: eu não tenho nada, não consigo ver algo em mim para transformar essa situação. Está vendo a botijinha que você está aí na tua mão? Aquela mulher, então, ela se lembra: eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Segura essa botijinha com a tua mão direita, meu irmão. Talvez você imagine assim: eu não tenho nada, eu não sou nada. O que pode ter na minha vida que Deus ele possa agir para mudar a situação? Pois é, essa botijinha aí, ela representa a tua fé. É tudo que você tem nessa noite, é tudo que você precisa ter nessa noite. O Espírito Santo talvez pode estar vasculhando aí o teu coração, pode estar vasculhando o teu interior, perguntando: como é que eu posso agir na tua vida? O que eu posso fazer? E você diz assim: Senhor, eu não tenho nada, a minha fé é tão pequena, eu não creio como tantos creem para receber milagres. Mas Jesus disse o seguinte: se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, você vai ordenar ao monte: erga-te e lança-te ao mar, e ele vai se erguer em cima de você. É tudo que você tem, crer no teu Senhor, crer naquele que pode fazer o que você não pode fazer, crer naquele que pode transformar a história que você não tem condições de transformar, crer naquele que pode te dar recursos. E se você continuar lendo, irmão, sabe o que acontece com aquela mulher? Eliseu manda que ela vá, pegue botijas. Acho que você já conhece, né? Que ela pegue botijas em toda a vizinhança. Ela manda que os filhos peguem botija na vizinhança toda. Imagina, irmão, eu imagino a casa daquela mulher não devia ser muito grande porque ela não tinha muitas posses. Mas eu imagino que ela encheu, lotou a sua casa de botijas. Devia ser dezenas e dezenas, porque ela passou pela vizinhança inteira. E aí o profeta diz assim: vai lá e enche. E a Bíblia diz que quando ela começa a virar o seu único vaso, a sua única botija que ela achava, irmãos, a Bíblia não fala que olha só, a Bíblia não fala que a botija daquela mulher estava cheia de azeite. A Bíblia não fala que nem estava pela metade. A Bíblia não fala nada, porque a botija de azeite ela tem uma entrada pequena. Se você olhar de longe não dá nem para saber. Talvez a botija daquela mulher estava com azeite lá no fundo, era só um pouquinho que ela tinha para ela e para os filhos.
mas a Bíblia diz que naquela botija, quando ela começa a virar, enche outra botija, e 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 encheu todas as botijas. Porque não era só o que ela tinha, mas era o que Deus podia fazer com o que ela tinha. Aleluia, aplauda esse Deus. Não é o que você tem, mas é o que Ele pode fazer com o que você tem. Aleluia. Aleluia. Talvez o azeite na tua botijinha está lá no final. Deus vai encher centenas de botijas. Ele vai fazer toda a diferença. A ponto de se encherem tantas botijas, irmão, se você ler o final, a Bíblia Sagrada diz, o profeta fala assim, ó, vai, depois você lê 2 Reis, o profeta fala assim, ó, vai, vende o que você encheu as botijas, paga a sua dívida, aleluia, paga a sua dívida, Deus vai prover, Ele vai prover, Ele vai prover, meu amado, Ele não vai deixar você ser envergonhado, Ele não vai deixar o credor bater a porta, Ele não vai permitir que Satanás te aponte, vai, paga as tuas dívidas e vive do restante, aleluia. E vive do restante. Você não serve a um Deus que quer só que você sobreviva. Ele quer que você tenha uma vida com abundância. Aleluia. Agora imagina como é que ela ia viver do restante. Será que era tanta botija assim que ela ia conseguir viver pro resto da vida com aquele azeite? Ah, meu irmão, você não entendeu. Você não entendeu. Deus, Ele quer fazer um milagre na tua vida, e Ele quer te dar condições para que você multiplique o milagre. Aleluia! Aquela mulher, meu irmão, sabe por quê? O azeite naquela época, ele era um item muito caro, muito precioso. Só para você ter uma ideia, o azeite ele era usado para acender lamparina. Lembra da parábola das 10 virgens? O azeite ele era usado para acender lamparina, não era nada barato. O azeite ele era usado para tratar feridas, amolecer ali a ferida, para colocar um unguento. O azeite ele era usado para preparar alimentos, fazia-se pão com azeite e muitas outras coisas. O azeite ele era usado no serviço do templo. A chama não podia apagar de noite, tinha que ser colocado azeite e muitas outras coisas. Sabe o que surgiu ali, irmãos? De uma mulher falida, viúva, uma mulher pronta para ter seus filhos tomados, marginalizada. Surgiu ali uma empreendedora, uma mega empresária. É isso que o Senhor quer fazer com a tua vida, te fazer ir além, 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 além. Ele quer te fazer ir além, além. Não é só para você receber aquela bênção e testemunhar, Deus me abençoou. Ele quer te abençoar para que você multiplique a bênção e viva diante dele. Aquela mulher com certeza ela granjeou, ela trabalhou aquele azeite, ela vendeu e comprou mais e se tornou de alguém na sua aldeia que não tinha visibilidade nenhuma, uma mega empreendedora, uma mega empresária, e viveu a sua vida toda para a glória de Deus. E aquelas crianças que estavam prestes a ser servidas, a serem vendidas como escravos, agora devem ter tido a melhor educação, devem ter comido do melhor, porque eles tinham uma mãe que era empresária. Isso se eles não seguiram o caminho da mãe também. Porque o Senhor Ele quer abençoar você e a tua descendência através do que você tem, mas é através do que você tem. E o que você tem nessa noite? Aleluia. Talvez seja só uma botija na tua casa, e talvez o azeite esteja lá no fundinho. Não tem problema. Deus que realiza milagres, Ele vai multiplicar o azeite, Ele
Ele vai fazer aquilo que o homem não pode fazer. Aleluia! Nessa noite nós vamos orar, nós vamos clamar. Essa botija nesse momento ela está vazia. A cada quarta-feira você vai trazer essa botija e a gente vai encher ela com um pouquinho de azeite. Até a última quarta-feira ela vai estar transbordando de azeite para a glória de Deus. Isso é um símbolo da provisão do Senhor na tua vida. Entenda, não é um patuá, não é um amuleto, não é nada disso. É para que quando você esteja na tua casa, coloque essa botijinha lá na tua estante. Ela simboliza a provisão de Deus na tua vida. Todas as vezes que a coisa não estiver indo muito bem, que você estiver pensando em desistir, dá uma olhada naquela botija e fala: não, Senhor, o Senhor vai trabalhar com aquilo que eu tenho. O Senhor vai multiplicar a minha bênção. Ele é Deus. E se Ele promete, Ele vai cumprir. Então durante essas quartas-feiras, você que recebeu essa botija, você vai trazê-la. A cada quarta-feira vai ser enchendo mais um pouquinho de azeite. Quando você chegar na tua casa, coloca num lugar visível. É o símbolo, é para que você creia naquilo que o Senhor Deus Ele está fazendo. Um novo tempo está se iniciando na tua vida, na tua casa, na tua família. Um tempo de provisão, um tempo de portas abertas, um tempo de mover de Deus, meu amado. Agora você precisa crer. Ele vai trabalhar com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. Vamos ficar de pé nesse momento?